Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o Diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD. Neste primeiro trimestre de 2022, aqui está a lição dos adultos. O tema do trimestre tem a supremacia das Escrituras. Como subtema, informa que a Bíblia é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. A leitura de ontem, eu estou atrasado mais uma vez, mas eu faço questão de deixar registrado, porque é um trabalho que vem dando certo e alguns têm nos cobrado que tem faltado a leitura desse dia ou daquele dia, então nós estamos fazendo o possível para os irmãos receberem sempre. A leitura de ontem ficou registrada em Tiago, capítulo 4, versículo 6, e a epígrafe da leitura diz: Deus abomina os soberbos, que confiam na sabedoria mundana. Sabedoria mundana. Vamos ler o texto de Tiago 4 e 6, que está na Bíblia Sagrada, e vamos fazer leitura na versão de Jerusalém, uma das versões bem próximas do original também. O texto diz assim, Tiago 4 e 6: Mas ele nos dá graça maior, conforme diz a Escritura. O que a Escritura diz? 2 pontos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A epígrafe fala que Deus abomina os soberbos, que confiam na sabedoria mundana. Eu poderia colocar aqui como sabedoria humana, porque mundanismo dá uma ideia de feitiçaria e um bocado de coisa mais. No entanto, neste ponto aqui nós temos um personagem clássico, seu nome, Nabucodonosor. Sua época, antes de Cristo, cerca de 500 e alguns anos antes de Cristo. Nabucodonosor, me parece que filho de Nabonido, se não me falha a memória, conseguiu dominar toda a Ásia. Ele veio dominando já desde o Egito, que é passado por Damasco, tinha dominado aquela região da Síria e desceu para a região da Ásia, do Oriente, e tomou toda aquela região, tomando ali também Jerusalém e levando os últimos reis de Jerusalém, que estão registrados lá no livro dos reis e das crônicas, cativos para a Babilônia. Nabucodonosor estava em Babilônia e certo dia levantou para ver o seu poderio. Viu o tamanho da abrangência em que era o seu reino. Dizem alguns que o reino de Babilônia era tão bem protegido, tão bem próspero, que as muralhas que cercavam as cidades chegavam a 100 metros de altura. Imagine você um muro de 100 metros de altura. Dizem que a largura dessas muralhas era tão grande que chegava, estou falando daquilo que a gente ouve, que a gente lê, chegava a 14 metros, 14 ou 28 metros, era uma coisa assim, de sorte que dava para carruagens manobrarem em cima dos muros da cidade. E dizem que o comprimento desses muros ultrapassava 100 e alguns quilômetros de comprimento. Quer dizer, dava para você ter quase como daqui a Barreiras, eu estou em Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras é daqui a 98 quilômetros, dava para você ir daqui em Barreiras, rodeando os muros da cidade. A cidade tinha uma subsistência dentro de si tão grande que o Belsazar, quando os medo-persas estavam para invadir a cidade, Belsazar disse que nada, esse povo não vai invadir aqui. Só para provar, tragam aí as especiarias, tragam aí os utensílios que trouxeram lá de Jerusalém, do templo, e vamos farrear, quero ver quem vai conseguir entrar. Nesse mesmo tempo, o Senhor já estava invadindo a cidade, e é quando apareceu a mão e riscou na parede lá, Mene, Mene, Tekel, Facim, e chamaram Daniel, e Daniel interpretou. Então Nabucodonosor tinha esta arrogância tão grande no seu coração, porque ele saiu para olhar a cidade, e quando ele olhou a cidade, ele disse: Eis a grande Babilônia, que eu fiz com as minhas mãos. Uma soberbia muito grande, porque Deus realmente usou Nabucodonosor, chamou de Nabucodonosor de meu servo.
Era seu servo porque estava a serviço dele. Imagine alguém pega um desentupidor de pia. O desentupidor de pia é um vaso, é um servo que está sendo utilizado para um fim. Então não é somente a gargantilha, não é somente a pulseira, não é somente o carro que é o servo, que é o instrumento, não. Aqueles mais ruins também são. A Bíblia diz que tem vasos de honra e vasos de desonra. O que dizer de um pinico que é pouco usado hoje em dia? É um vaso de desonra, mas é um vaso. E Nabucodonosor foi servo de Deus, só que faltou a Nabucodonosor compreender que não passava de soberbia do seu coração aquilo que ele estava falando. E a lição do próximo domingo, lição 7, programada para 13 de fevereiro de 2022, para amanhã, ela diz que a Bíblia transforma as pessoas. Nós já comentamos aqui que as nossas armas não são carnais, nós já comentamos que as Escrituras destrói os maus conselhos, e hoje nós estamos falando sobre a sabedoria mundana. Enquanto o homem acha, julga que é alguma coisa, Deus olha para o homem, ele que é eterno, ele que sabe que a vida do homem é limitada, o homem nasce aqui e morre aqui, e já comentamos sobre isso, é uma linha. Eu gosto muito de falar nesse sentido sobre o Matusalém, morreu, e daí? Morreu, fez tudo, mas morreu. O homem precisa ter a consciência de que quer ele seja, quer não seja, quer ele alcance, quer não alcance, o tempo dele está limitado. Então, quando a Bíblia diz cada um veja prudentemente como andar, é para ver qual a história que vai ficar registrada nesse percurso aqui. Porque a história vai ficar registrada. A minha história, todos os meus percalços, a tua história com todos os teus percalços vão ficar ambas registradas. E não é só isso, nós já lemos que os homens morrem e suas obras os seguem, para que ele, diante de Deus, ele vá a juízo. E Nabucodonosor aqui não foi diferente. Deus olha para o nosso conhecimento, como eu já disse em outra live, e julga-o como excremento. Em outras palavras, nós não somos nada, nós não temos nada. Eu tenho um amigo que está internado nesse momento, uma pessoa muito querida, nós estamos orando demais por ele, estamos pedindo graça a Deus. E recentemente eu conversando com uma colega de trabalho, nós fazendo uma análise da situação. O que é o homem? O homem, irmão, resume-se nisso aqui, no raciocínio. O homem resume-se na sua capacidade de pensar. Por isso que a filosofia, quando vai falar sobre a essência do ser humano, ela diz que a essência do ser humano está no pensamento. O homem resume-se nisso aqui. Nosso amigo está pensando. Ontem à noite eu tive informação sobre ele. Me disseram, ele está entubado, mas ele está se comunicando com os olhos. Faz uma pergunta, ele pisca e faz sinal com os olhos para mostrar que ele está entendendo o que está acontecendo. Mas está entubado. O corpo não está funcionando. Toda a sua alimentação está sendo por intermédio de tubos. Isso não é fácil, isso não é brincadeira. Dá uma coisa assim no coração da gente que faz a gente perceber que não é porque alguém comprou um carro novo, não é porque alguém adquiriu uma posição, não é porque alguém tem fama, não é porque alguém prega bem, irmão, cai na real. Não é porque alguém é bom pregador, é bom cantor. Ainda ontem eu conversava com um irmão, o Facebook me fez recordar uma foto, ou algumas fotos do Comadland de 2016, um congresso de missões que nós temos aqui na nossa cidade, congresso de missão da Assembleia de Deus em Luiz Eduardo Magalhães, Comadland. E nessa foto alguns personagens apareceram e eu analisei 4 personagens que estavam nas fotos. Não vou comentar sobre 2, porque são até aqui da minha cidade, não vou comentar sobre esses 2. Mas os outros 2 que estão em cadeia nacional, que praticamente foi posto tapete no chão para passarem, que cobraram um grande valor para vir, que trouxeram uma história muito bonita de altruísmo, de filantropia. Um deles se tornou deputado, um deles se tornou deputado e o outro foi morto por este que se tornou deputado. E o que se tornou deputado acabou de perder o mandato agora. E está nas redes sociais aí, chacota por cima de chacota. É neste sentido, nós precisamos de humildade, nós precisamos de sabedoria.
Nós precisamos perder a arrogância. Assim como Nabucodonosor, este mal tem permeado muitos de nós, tem alcançado muitos de nós que pensa que é alguma coisa, mas que não domina nem o próprio respirar. Eu estive quase sendo entubado por conta do Covid-19 e digo para vocês, você não tem nada, absolutamente nada. Qualquer coisa que você possua, qualquer coisa, uma simples aliança, um simples anel, um simples óculo, qualquer coisa que você possua não é tua. Você se resume exatamente ao que você é e ponto final. E digo mais, até a beleza, tudo isso passa. Por isso que nós precisamos ter esta sabedoria, aprender a viver, que é o que a Bíblia está nos ensinando esta semana, sabendo que breve nos encontraremos com o Senhor para uma prestação de contas de tudo, tá bom? Que Deus te abençoe, esta é a nossa reflexão de ontem. Amanhã terá a escola dominical. Fica na paz do Senhor.